Boa tarde, chegamos à quinta-feira, nossa penúltima avaliação de história, quase que eu falei errado, avaliação de história. Como vocês estão, hein? Estão conseguindo fazer? Espero que estejam conseguindo. Está quase chegando o fim de semana, ó. Está quase chegando o dia do descanso, dia de vocês descansarem, aproveitarem mais ainda com as mamães, que está chegando o dia delas. Não esqueçam de me enviar o videozinho de vocês fazendo uma homenagem para a mamãe pelo dia dela. Mas lembrando, muito importante, desculpa, algo que nós sempre falamos, há um dia em especial para comemorar o Dia das Mães, mas não podemos achar que só nesse dia que nós devemos demonstrar nosso carinho, demonstrar nosso amor, dedicar nossa atenção. Eu sei que a correria do dia a dia às vezes nos impede de demonstrar aí o nosso sentimento. Tem muitas mamães que continuam trabalhando, mesmo nesse período de quarentena, então acaba ficando um pouco mais distante devido ao trabalho, mas sempre que possível demonstre aí o seu carinho pela sua mãe, dá um abraço apertado. Em casa vocês podem se abraçar se vocês estão cumprindo direitinho aí a quarentena, então vocês podem aí dar um abraço. Não pode ir na rua com as outras pessoas, mas em casa vocês podem aí dar um abraço, de vez em quando faz algo para a mãe, prepara um café, lava uma loucinha, varre uma cozinha, faz alguma coisa aí que vocês estarão ajudando e vão deixá-las muito felizes, assim acredito eu. Vamos lá então. Nós vamos começar nossa avaliação de história. Vou começar explicando. Então, o que nós falamos? O Brasil é um país muito extenso, é um país muito grande. Não só hoje, mas como ele era no período do Brasil colônia, na época das capitanias hereditárias. Mesmo depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil em uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha, mesmo assim era muito extenso e difícil, não é, de controlar, de saber o que estava acontecendo em todas as partes. Então, foi feito o quê? O rei ordenou as capitanias hereditárias, onde os chefes donatários, que ficavam com uma faixa, uma extensão de terra, eles podiam povoar, poderiam cultivar, iam povoar, e parte do lucro eles dariam para o rei de Portugal. Então, o que acontece? Hoje ainda, o Brasil continua sendo muito extenso, então não tem como o presidente da República hoje, no nosso sistema de governo, cuidar de todos os estados, de todos os municípios. Então, algumas divisões. Então, nós vimos, olha o que diz aqui na número 1. Estudamos que, por conta da extensão do território brasileiro, há dificuldade em governá-lo. Por isso, o governo foi dividido em 3 instâncias. Complete o quadro com os principais representantes de cada um. Então, o que acontece aqui? São 3 instâncias e cada instância tem um representante. Por exemplo, no governo municipal, quem é o representante do governo municipal? Município, cidade, prefeito, vereador. O estadual, governo estadual, quem é o principal representante? O principal representante, os senadores e os governadores. E o governo federal, quem é o seu principal representante? É o presidente. Então, essas 3 instâncias, cada um com o seu representante, porque facilita, sim, governar nosso país. Cada um com a sua função. Então, por exemplo, tem seus representantes principais. Então, o representante do município, ele está diretamente ligado ao município, às cidades. O governo do estado, os governadores, os senadores estão diretamente ligados ao estado, uma instância maior. E o federal, o presidente, aí ele está comandando todo o Brasil. Mas, por exemplo, ele não está sozinho, porque ele tem a ajuda dos seus ministros. E os governadores, os deputados, os prefeitos acabam auxiliando. Então, por isso que é feita essa divisão. A mesma coisa acontece, por exemplo, não quer dizer que o Brasil está dividido
em grupos e cada um tem uma função, como se fosse uma disputa, quem governa melhor. Não é isso. O Brasil é um e tem os seus espaços divididos para facilitar o governo. A mesma coisa acontece com as disciplinas. O que eu sempre falo? As disciplinas estão interligadas. A matemática está interligada com o português, que está interligado com as ciências, com a história, com a geografia. Mas por que nós fazemos essa divisão? Para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento. Então, por isso que há essa divisão no governo, porque para facilitar a manutenção, para facilitar o governo, para facilitar saber onde estão os problemas, onde precisa ser melhorado, onde precisa de alguma política pública, onde há pessoas com necessidade de saneamento básico, educação, saúde. Então, por isso que foi dividido, para facilitar, mas um complementa o outro. Um está interligado no outro, não é um sozinho, cada um por si. Um acaba ajudando o outro. Então, as instâncias, uma ajuda a outra. Essa divisão é somente para facilitar, não dizer que o município está sozinho, que o estado está sozinho e que o governo federal está sozinho. Não, eles complementam, eles estão um complementando o outro, um ajudando o outro. Continuando então aqui. Então, o que vocês vão fazer? No quadrinho, na tabela, vocês vão completar, não é explicando o que é cada instância, e sim colocando quem é o representante de cada instância. Quem é o representante do governo federal, quem é o representante do governo estadual e quem é o representante do governo municipal. Colocando os representantes. Não é para explicar o que é cada instância, ok? Depois nós vamos aqui, ó, a número 2, que diz assim: a fim de conseguir arcar com os gastos de uma cidade, estado ou país, são necessários impostos, que já eram cobrados desde a época das capitanias. Hoje, esses impostos vão para o governo. Escreva para que serve os impostos abaixo. Então, o que nós vimos? Essa divisão para facilitar, mas não é somente ter alguém para dizer o que precisamos fazer, dizer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, organizar a cidade. É preciso de dinheiro. É preciso de dinheiro para isso. E como que é feito esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro não cai do céu. E esse dinheiro é usado através dos nossos impostos, os impostos que nós pagamos. Todo imposto que nós pagamos, ele é revertido para a sociedade. Então, nós vimos alguns tipos de imposto e o que é feito com cada um desses impostos. Por exemplo, na época do Brasil Colônia, também existiam os impostos. Muitos desses impostos da época do Brasil Colônia acabou gerando revoltas, conflitos, guerras. Por quê? Porque uns achavam que o valor era muito alto, outros reclamavam porque ele ia totalmente para a coroa portuguesa, não era revertido em melhorias para a sociedade. Então, por conta disso, acabou gerando muitas revoltas, muitos conflitos, muitas guerras. Como que acontece hoje? Nós pagamos esses impostos. Vou falar de 3 principais, mas não tem só esses, tem outros. O IPTU, o IPVA e o IR. Então, IPTU, IPVA e o IR. O IPTU, como nós vimos, ele é um imposto territorial urbano. Por exemplo, eu tenho que pagar o IPTU da minha casa, tenho que pagar o IPTU do meu terreno, tenho que pagar o IPTU do meu prédio. Então, é um imposto urbano. É uma taxa que é cobrada anualmente, é uma vez por ano que essa taxa é cobrada, podendo ser dividida. Então, por exemplo, você pode dividir também. Tem gente que divide para pagar cada mês, pagar uma parcela. Tem gente que prefere pagar de uma vez. Por quê? Porque é um valor cobrado anualmente. Então, geralmente, no início do ano, em janeiro, nós temos que pagar o IPTU do nosso imóvel. Esse dinheiro serve para quê? Financiar serviços prestados pela prefeitura, como educação, iluminação, saúde, limpeza. Então, o dinheiro do IPTU,
esse dinheiro, esse imposto que nós pagamos, ele é revertido para esses fins, financiar os serviços que são prestados pela prefeitura. Então, o serviço de iluminação é prestado pela prefeitura. O serviço de educação é prestado pela prefeitura. O serviço de limpeza das ruas é prestado pela prefeitura. Então, como que a prefeitura vai arcar com esses funcionários, com esses serviços? Através do dinheiro que nós pagamos do imposto que é o IPTU. O IPTU do imóvel que nós temos. Muitas pessoas que moram de aluguel podem pensar, mas eu não pago IPTU. Mas muitas vezes, quando ela está pagando o aluguel, dentro daquele valor que ela paga o aluguel, já está incluso ali o IPTU. Então, muitas pessoas acabam pagando indiretamente também. Não em todos os casos. Outro imposto, o IPVA. O IPVA também é pago geralmente em janeiro, podendo ser dividido até em 3 vezes, ou você paga a parcela única, ou você divide. O IPVA é uma sigla já para o imposto de propriedade de veículo, para quem tem um veículo, uma moto, um carro, uma van, um caminhão. Então, para quem tem um veículo que paga esse imposto que é o IPVA, que também é cobrado anualmente, podendo ser dividido em até 3 vezes. O que é feito com o dinheiro desse imposto? Como estamos falando de veículo, esse imposto já vai para a manutenção do asfalto, já vai para a manutenção das ruas, das rodovias, sinalização, elementos essenciais para a via pública. Então, sinalização o quê? A sinalização das placas, indicando onde tem curva, onde não tem curva, onde tem que virar, onde não tem que virar, indicando os locais. Então, o dinheiro do IPVA, desse imposto, é destinado para a via pública, manutenção de asfalto, manutenção de sinalização. Esse é o revestimento do IPVA, quem paga o IPVA, quem tem um veículo. E o IR, que é a sigla para o imposto de renda. O imposto de renda também é uma taxa cobrada anualmente das pessoas físicas ou jurídicas. Físicas sou eu, por exemplo, eu, pessoa física. A pessoa jurídica é aquela pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio. Então, ela é uma pessoa jurídica. E é distribuído para quê? Utilizar na manutenção das políticas públicas. Aquelas políticas usadas para a população. Então, o imposto de renda é um imposto cobrado também anualmente, onde você vai declarar a sua renda e o dinheiro é revestido para as políticas públicas. Usado, então, para as políticas públicas, o IR. Esses impostos, por exemplo, nós falamos anteriormente sobre as instâncias, instância municipal, instância estadual, instância federal. E cada um desses impostos é destinado a cada uma dessas instâncias. Por exemplo, o IPTU, que é usado pelas prefeituras como investimento na educação, na iluminação. Então, ele é da instância municipal. O IPVA, que vai falar sobre as rodovias, sobre a manutenção dos asfaltos, sobre a manutenção da sinalização, ele vai para que instância? Estadual. E o I, que é revertido nas políticas públicas, ele é da instância federal, governo federal. Aí, às vezes, você pode ficar pensando, tia, mas eu não tenho um imóvel, eu não tenho meu terreno, eu não pago IPTU, porque na minha casa de aluguel, o senhorio não cobra IPTU. Eu não tenho um veículo, então não pago IPVA. Eu não declaro imposto de renda, então eu não pago nenhum imposto? Não, paga sim, porque além desses impostos, nós temos também o ICMS, nós temos o IOF, nós temos o IPI, que são, por exemplo, o ICMS. É sobre a circulação de mercadorias. Toda mercadoria que a gente compra, nós estamos pagando o imposto ali em cima. Mercadoria que foi transformada, passou por uma transformação, serviço de correio, quando a gente compra alguma coisa pela internet. Então, nós estamos, sim, pagando impostos. Então, não fique pensando porque você não paga IPTU ou porque você não paga IPTA, que você não paga nenhum imposto e você não está contribuindo com
a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, não que você está assim. Então, todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, estamos sim pagando os nossos impostos. Então, o que vocês têm que fazer na 2? Vocês vão colocar para que serve cada um desses impostos que eu coloquei aqui. Eu coloquei o IPTU, eu coloquei o IR e coloquei o IPVA. Então, é para que serve? Não para qual instância, em que instância ele fica, se é no governo municipal, estadual, federal, não. Vocês vão dizer para que serve. O IPTU é usado para quê? É revestido para quê? O IR é usado para quê? É revestido para quê? O IPVA é revestido para quê? É usado em quê? Ok? Só dizer em que eles são usados. Vamos para o número 3. Na número 3, vocês vão completar o quadro sobre as formas de governo atual, a forma de governo que nós temos hoje, e a forma de governo do Brasil colônia, lá na época das capitanias hereditárias. Porque nós vimos que hoje, qual é a forma de governo vigente? É a República Federativa. Mas, na época do Brasil colônia, eram o quê? Eram as capitanias hereditárias. E nós vimos também que, por exemplo, na época do Brasil colônia, das capitanias hereditárias, não era a República Federativa, não era um presidente quem governava, era o rei. Então, era uma monarquia. Toda forma de governo em que um rei que governa, uma rainha que governa, é uma monarquia. Hoje em dia, poucos países ainda estão nesse regime de monarquia, mas ainda temos. Por exemplo, o nosso não é. O nosso é a República Federativa, onde quem governa o presidente da República. O que tem de diferente também entre monarquia e república, entre esses dois períodos? Não é somente quem governa, é também como que esse governante é escolhido, como que esse governante está no poder. Por exemplo, hoje, quem governa? O presidente da República. Como que ele é escolhido? Através de uma eleição. A população vota, a população escolhe quem ela quer que governe, quem ela quer que as represente, através da eleição. Como que era no período do Brasil colônia? O rei, quem ia escolher os chefes donatários para ficarem nas capitanias hereditárias, e o rei, quem era escolhido? Era um cargo hereditário, passado de pai para filho, então de geração em geração. Se o rei morresse ou se ele abdicasse do trono, seu filho mais velho que ia passar para o seu filho, depois para o filho, do seu filho, para o seu neto, ia sendo passado dessa forma. E os chefes donatários nas capitanias hereditárias, o próprio rei quem escolhia. A população não tinha acesso a escolher seus governantes, não podia escolher quem as iam representar. Isso era feito através do rei, o rei que escolhia. Então, hoje, a nossa forma de governo é a República Federativa. Na época do Brasil colônia, eram as capitanias hereditárias. Quem governa? Os chefes donatários, na época das capitanias hereditárias, a mando do rei. Quem governa hoje? O presidente da República. Quem escolhia os chefes donatários? O rei de Portugal. Quem escolhe o nosso presidente hoje? A população, o povo que escolhe através de eleições. Os impostos, naquela época, os impostos eram levados para a coroa portuguesa. Era levado então para Portugal. Os impostos hoje, uma parte fica nos estados, não é? Uma parte fica nos municípios e a outra vai para o governo federal e todo o dinheiro é revestido para a própria população. Todo esse dinheiro é revestido para a população em melhorias nas estradas, iluminação, educação, saúde, diferente daquela época em que não era revestido para a melhoria da população. Então, montamos aí um quadro com o período do Brasil colônia e com o período atual em que nós vivemos hoje, tá bom? Vou dar só uma paradinha para beber uma água, já volto. Continuando então, quinto ano. Vamos agora, falamos da questão 3, agora vamos falar da 4. Para a gente falar da 4, nós vamos dar continuidade a falar da 3. Por quê? Hoje, o nosso sistema de governo é a República Federativa, onde quem governa? O presidente da República. Como que o presidente da República é escolhido? Através do voto. Quem vota? A população. Então, por exemplo, hoje,
Como que esse voto é feito? Pessoas com 16 e 17 anos, o voto é facultativo. O que é um voto facultativo? Ela não é obrigada a votar. Se ela sentir a vontade de votar, ela vai votar. Da mesma coisa que acontece com os maiores de 65 anos, com os idosos. Eles não são obrigados a votar. De 18 anos a 85 é nosso dever. Dever é aquilo que nós devemos fazer. Então, nós devemos votar. Devemos aí exercer a nossa cidadania. Mas foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. O que acontece? Então, nós vimos que o Brasil passou de monarquia para a República Federativa. Quando isso aconteceu, não eram todas as pessoas que tinham direito ao voto. Então, vocês vão ver aí, eu coloquei o quê? Algumas datas. Algumas datas que foram muito importantes nesse processo de votação. Porque nós vamos ver o quê? Que no início, somente os homens poderiam votar, mas não eram todos os homens. Homens acima de 21 anos de idade. E esses homens acima de 21 anos de idade, eles tinham que ter posse, ou seja, uma boa condição financeira para que ele pudesse exercer ali seu direito de votar. E quem poderia se candidatar? Homens também, mas não acima de 21, homens acima de 25 anos. Então, homens acima de 25 anos que poderiam se candidatar ao cargo. Então, começamos como? Somente homens com posses acima de 21 anos, homens acima de 25 anos que poderiam se candidatar. Então, o voto era feito somente entre os homens. As mulheres não podiam votar. Então, depois vocês podem até, se ficar com dúvida agora, pode voltar lá na revisão de semana passada, que eu também estou falando sobre isso, que vai falar um pouco sobre esse período de votação também. Então, vamos lá. O que nós usamos para votar é o título de eleitor, não é? O título de eleitor é o documento que nós usamos para votar. Ele também passou por alguns processos, assim como o sistema de votação também. Começou somente com os homens acima de 21 anos, para se candidatar homens acima de 25 anos e com uma boa condição financeira. Depois, o que aconteceu? Se restringiu o voto, passou a ser efetuado numa urna e todos os homens, ainda os homens acima de 21 anos. E com uma cédula, continuou com os homens acima de 21 anos, mas o que era feito? Uma urna, como se fosse uma caixa e uma cédula, um papel, onde você ia fazer um X ali, marcar qual era o seu candidato, depositar nessa urna e essa urna depois ia ser o quê? Apurar dos votos, ia se tirando os papéis, as cédulas, para se apurar quem venceu a eleição. O que aconteceu depois? Então, passamos só os homens votando, maiores de 25 anos, que tinham boas condições financeiras. Depois esse voto passou a ser em uma urna e depois veio o direito da mulher de votar. Mas eram todas as mulheres que poderiam votar? Não. Também não eram todas as mulheres que poderiam votar. Mulheres que trabalhassem fora, que tivessem um emprego que não fosse ser dona de casa, que não fosse aquela mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, não. Somente as mulheres que trabalhassem fora e o voto passou a ser secreto. Ninguém poderia saber sobre o seu voto. Então, passamos o quê? Primeiro, homens acima de 21 anos, com boa condição financeira. Homens acima de 25 que poderiam se candidatar. Depois, o voto passou a ser depositado numa urna. Mais para frente, as mulheres receberam o direito de votar, mais as mulheres que trabalhassem fora de casa, e o voto passou a ser secreto, coisa que ainda não era. O voto passa a ser secreto e mulheres que trabalham fora de casa, que têm um emprego, que poderiam votar. Mas depois que chegou a ser como é hoje em dia, homens, mulheres, analfabetos, porque os analfabetos também não tinham direito ao voto. Então, independente da idade. Então, mais adiante que chegamos ao que nós estamos hoje, ao modelo que nós estamos hoje. Homens, mulheres, trabalhando fora ou não,
tendo condição financeira ou não, sendo analfabetos ou não, têm o direito ao voto. E como eu disse, de 18 anos até os 65 é o que nós chamamos de voto obrigatório. Por que obrigatório? Porque é dever. Então, nós falamos um pouco de direitos e deveres. Dever é aquilo que nós devemos fazer. Então, é nosso dever manifestar nossa cidadania votando em quem nós queremos que nos represente. De 16 a 17 anos, voto facultativo. Então, a pessoa, se ela quiser já começar a exercer a sua cidadania, ela vai votar no seu representante, ok? Então, a eleição passou aí por todo esse processo. O que vocês vão fazer? Colocar como que era o voto nesses anos, 1822, 1889, 1930 e 1985. Como que era o voto? Quem poderia votar? Quem não podia votar? Era secreto? Não era secreto? Tudo bem? É o que vocês vão fazer aí na número 4. Já vou explicar as outras. Vamos continuar então aqui. A próxima questão diz assim, número 5. Responda. Vocês vão responder qual a importância de ter o direito de votar nas eleições. Letra B. No início da independência, as mulheres não tinham direito ao voto. Você concorda com isso? Por quê? Letra C. De acordo com o que estudamos, o que é democracia? Então, vamos lá. Nós falamos sobre a importância de votar. Na época do Brasil Colônia, as pessoas, os cidadãos, não tinham direito de escolher seus representantes, não tinham direito de escolher seus governantes, então acabavam não concordando com muitas das atitudes. Então, com o passar do tempo, com a mudança de monarquia para a república, esse direito passou a existir. Nós vimos que não foi um direito de imediato a todas as pessoas. Começou com os homens acima de 21 anos, com uma boa condição financeira, mas através de muitas lutas, muitas conquistas, esse direito foi estendido a toda a população brasileira. Então, você, de acordo com tudo que nós conversamos, você vai escrever por que é importante as pessoas terem o direito de votar nas eleições. As eleições onde nós escolhemos os nossos representantes, os nossos governantes, prefeito, vereador, governador, senador, presidente. Por que é importante? Nós vimos também que as mulheres só passaram a ter esse direito muito tempo depois, e as mulheres que trabalhavam fora, ainda não eram todas as mulheres como é hoje em dia. Por que vocês concordam com isso, das mulheres não terem direito ao voto, não terem direito de escolher seus governantes, de também votar? Você concorda com isso? Aqui, gente, não é para colocar só sim, concordo ou não, não concordo. Eu quero que vocês escrevam o pensamento de vocês sobre eu concordo por conta disso, disso e disso, ou eu não concordo por conta disso, disso e disso. Aqui, o que eu quero? Eu estou avaliando aqui o pensamento crítico de vocês de acordo com tudo que nós estudamos. Isso também está sendo avaliado. Como que vocês estão expressando os pensamentos de vocês? No número 3, a democracia. Então, esse direito de votar é uma... A democracia é aquele regime onde o povo escolhe seus representantes, onde o povo tem fala, onde o povo tem vez. Então, vocês vão colocar aí, de acordo com tudo que nós falamos, o que é democracia. Na número 6... Na número 6, nós falamos, voltando a falar do Brasil, muito grande, nós falamos dos poderes. Falamos da função de cada um e de quem exerce. Falamos, por exemplo, do poder que vai criar as leis, daquele poder que cria as leis. Falamos do poder de fiscalizar as leis. Então, por exemplo, nós temos aquele poder em que estão os senadores, em que estão os governadores, falamos do poder em que estão os juízes, falamos do poder em que está o presidente. Por exemplo, se for no município, é o prefeito. Então, tem aquele que cria as leis, tem aquele que exerce as leis e tem aquele que fiscaliza as leis. Aí nós vamos ter senadores, os deputados, vamos ter os juízes e vamos ter o presidente da República.
Qual desses faz parte do poder executivo? É o que executa as leis, é o que fiscaliza as leis ou é o que cria as leis? Quem faz parte do poder legislativo? Qual é a função? É criar as leis, é exercer as leis ou fiscalizar as leis? Quem faz parte do poder judiciário? Qual é a função? É exercer as leis, é criar as leis ou fiscalizar as leis. Então, vocês vão completar o quadrinho com a função de cada um desses poderes e quem exerce. Juízes, deputados, presidente, ok? De um lado a função, criar leis, executar leis ou fiscalizar as leis. Depende de cada um. E do outro lado, quem exerce? É o juiz, é o presidente, é o deputado. Então, vocês vão completar dessa forma. Na número 7, o que vocês vão fazer na número 7? Esses poderes que nós vimos aqui, os poderes da divisão do Brasil hoje, que é executivo, legislativo e judiciário, isso é hoje. Na época da Constituição de 1894, aquela primeira Constituição, eram esses 3 poderes também? Então, vocês vão lembrar aí que nós vimos que tinha um outro poder, ó, o moderador, que era o quê? Que era o rei, que ele ia dizer se ele queria ou não queria, ele que dava a palavra final. Então, vocês vão dizer o que continua de acordo com a Constituição de 1824 e o que mudou. O que continua? Esse poder continua, esse poder continua, esse poder mudou. Tinha na Constituição de 1824 e não tem na Constituição de agora. Essa Constituição que está vigente. Então, é isso. Dizer o que continua, dizer o que mudou nessa Constituição. Na Constituição, na primeira, 1824, e a Constituição de hoje, que é essa que nós vimos aqui dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lembrando, 7, esses poderes são os mesmos? Sim ou não? Sim, são os mesmos poderes. Não, não são os mesmos poderes. Não são os mesmos poderes. Explicar o que continuou, o que mudou. Continua o poder tal, poder tal, poder tal. O que mudou? Mudou o poder tal. Esse poder tinha na outra Constituição e não tem na Constituição vigente, ok? Isso que vocês vão fazer na número 7. Voltamos aqui para concluir, então, nossa avaliação. Para concluir, nós vamos falar sobre os espaços onde acontece a política. Muitas vezes, nós nos enganamos achando que a política só ocorre naquele período de eleição, em que devemos votar e escolher nossos representantes, e nos planaltos, onde estão os políticos, onde estão os governadores, senadores, deputados, presidente, prefeito, vereadores, conversando sobre a população. Mas não. A política pode acontecer em qualquer espaço, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, na internet, em uma música, no futebol, em todos os lugares a política pode acontecer. Todas as vezes em que nós lutamos por um ideal, conversamos sobre um ideal e lutamos em prol desse ideal, nós estamos tendo um ato político. Por exemplo, no futebol, todas as vezes em que há no futebol uma discussão, uma manifestação sobre o racismo, está acontecendo ali uma política. Todas as vezes em que no futebol se levanta um questionamento, se levanta uma briga, não no sentido de brigar, mas de discutir em prol da melhoria na violência nos estádios, está acontecendo um ato político. Todas as vezes em que uma rede social, no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp, é levantado um questionamento sobre alguma situação e as pessoas se manifestam em prol desse acontecimento, então, desses acontecimentos, está acontecendo um ato político, está acontecendo ali a política. Os cantores, muitos usam a música nas letras das canções, falando sobre a política, fazendo alguma crítica à política. Muitos textos, muitos livros também são usados para falar sobre política. Em casa,
Se você entra numa discussão que eu falo no sentido de uma conversa para melhorar melhorar alguma situação, melhorar no sentido que vai favorecer a todos daquele ambiente, vocês estão tendo um ato político. Então vamos lá. A política não acontece só nos planaltos, só no período de eleição. Pode acontecer na nossa casa, no futebol, numa música, em uma rede social, na escola. O que vocês vão fazer? Responder aqui, número 8, o que são organizações não governamental. Por quê? Organização não governamental é aquela que não tem ajuda do governo. Não, ajuda no sentido de não é uma organização do governo. Elas têm sim uma ajuda do governo, mas não é para fins lucrativos. Essa organização trabalha em prol do quê? Melhorias na educação, saneamento básico, animais, saúde. Então, ela está trabalhando em prol de um bem geral, de um bem que não é para ela, é de um bem geral, mas ela não tem recursos para ela. Ela ajuda sim, tem pessoas que contribuem com essa ONG, pessoas que doam dinheiro, o próprio governo pode auxiliar, mas o que eles geram de lucro não é para as pessoas que trabalham ali, é em prol do que eles acreditam. E falando de organização não governamental, nós falamos dos setores da economia, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Em falando dos setores da economia, qual que seria o primeiro setor? É aquele que vai tratar do Estado em si, é aquele que vai tratar das prefeituras, é aquele que vai tratar do governo federal. O que acontece aí? É o setor público também, primeiro setor ou o setor público que vai tratar sobre as prefeituras, que vai tratar sobre as cidades, sobre os estados, sobre o país. O segundo setor é o setor privado. É aquele setor que vai tratar das empresas privadas. É aquela empresa que trabalha com lucro para ela mesma. No primeiro setor, o dinheiro aqui é revertido para a população. No segundo setor, é o lucro próprio, os donos das empresas com seus lucros. O terceiro setor é onde vai entrar a organização não governamental. São as ONGs que trabalham sem fins lucrativos. O que vai ser investido ali vai ser investido em prol da humanidade, em prol do que eles estão acreditando. Eles não vão ter um lucro próprio como o segundo setor, como as empresas, e diferente também do primeiro setor, que não é um lucro próprio, é pensado na população. E nas ONGs, o caso das ONGs, cada ONG tem um tema, cada ONG vai trabalhar com aquilo que ela acredita, como eu já disse. Ou ela vai trabalhar em prol da educação de jovens e adultos, ou ela vai trabalhar a questão do abandono infantil, ou ela vai trabalhar com a questão dos animais, ou ela vai trabalhar com a questão do meio ambiente. Então, depende do que ela está acreditando, depende do que ela está lutando para melhorar. Então, a política acontece em vários ambientes da sociedade, não somente em época de eleição, não somente onde estão os políticos. Todos nós participamos da política diariamente, às vezes nós nem percebemos, toda vez que nós estamos lutando, que nós estamos em discussão por algo que vai melhorar, não só para mim, mas vai melhorar meu ambiente, vai melhorar meu local de trabalho, vai melhorar a vida de pessoas que não fazem parte do meu convívio, eu estou tendo um ato político. Então, na 8, vocês vão explicar isso. Na 9, as características de cada setor, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. E na número 10 e última, vocês vão escrever 4 espaços onde acontece a política. Como eu já disse aqui, não é somente em época de eleição, ok? Beijo para vocês e até amanhã.